Boa noite, caros colegas. Me chamo Luiz Paulo Nikrasevics, sou mestrando em prótese dentária do curso de odontologia da UFPEL e hoje ministrarei a aula referente à impressão 3D e sua aplicabilidade em diferentes reabilitações protéticas. Estes são os tópicos que a gente vai dividir na nossa aula hoje, onde começaremos com a introdução à impressão 3D, falando sobre a história e como ela se insere, principais tecnologias usadas, entrando mais no assunto sobre o fluxo digital, como funciona o fluxo digital para impressão 3D e a aplicabilidade clínica, onde, além de apresentar diferentes usos para nosso tema, a gente consegue discutir também casos clínicos. Começando pela história do CAD, em 1983 foram os primeiros modelos de escaneamento e impressão odontológicos, onde a gente conseguiu ter o primeiro escaneamento de um paciente e assim por manufatura subtrativa, não seria sobre impressão 3D, seria sobre manufatura subtrativa, onde a gente desgasta um bloco de material, foi gerado o primeiro dente protético por inteligência computacional, não gerado por mãos humanas. Então, em 1998 a 2005, os primeiros modelos de estudo odontológicos com STL. Por que nessa data? Porque a gente não tinha uma grande variedade de escaneamento intraoral, mas a gente conseguia imprimir vários tipos de modelo em impressoras 3D. Isso foi derivado ao curso de odontologia, diante de outras diversas áreas da ciência, e conseguimos imprimir modelos para estudo, tanto de casos específicos para a gente fazer treinamento, quanto de anatomia para a gente conseguir entender melhor ali com a mão do jeito que a anatomia é disposta nos elementos. Entrada dos sistemas CAD/CAM. Em 2005 a 2013, a impressão ainda restrita a grandes laboratórios, então a gente conseguia já fazer o escaneamento, a gente já conseguia gerar próteses individualizadas para os pacientes, porém a gente não tinha como cada dentista ter a sua própria impressora, os valores ainda eram muito elevados, então a gente acabava fazendo escaneamento, podendo fazer o desenho ou mandando para o laboratório fazer o desenho e imprimindo em grandes centros, que seriam os grandes laboratórios. Resinas definitivas. A partir de 2020, nós tivemos vários estudos, porque o grande problema da impressão 3D seria as cargas. A gente não tinha como pôr a matriz orgânica da resina como um fator que seria muito impresso. Então a gente precisava baixar o teor de carga dessas resinas, então elas seriam muito frágeis, elas não teriam resistência suficiente para aguentar em boca, tanto desgaste, coloração, quanto resistência à fratura. Então, em 2020 para cima, estamos fazendo os estudos referentes a resinas definitivas e validação dos sistemas aos quais estão sendo estudados para melhor distribuição das tecnologias. Resinas híbridas, a partir de 2023, nós temos a longa duração protética, onde a gente consegue incorporar carga até 60% das resinas. Isso dá uma durabilidade, uma dureza e uma resistência, e resistência a desgaste também, muito maior, onde a gente consegue imprimir até próteses protocolo apenas sobre manufatura aditiva. Resinas híbridas são as resinas que têm longa duração protética. Então, são essas resinas que a gente usa com a matriz de carga para poder imprimir modelos e próteses de um modo que elas não fraturem e garantam um bom tempo em boca. Os fundamentos da manufatura aditiva. Então, é uma criação por camadas, permitindo geometrias internas complexas, coisa que não era permitida pela manufatura subtrativa, uma vez que a broca teria que desgastar o material e, dependendo da anatomia interna da peça que seria impressa, a gente não conseguiria chegar até lá. Detalhes finos em áreas de retenção, onde a gente consegue um término muito favorável. Próteses mais leves, porque a gente vai usar apenas o material necessário e a resina é um material bem leve. E a customização total baseada no escaneamento, onde a gente consegue desenhar exatamente aquilo que a gente precisa, respeitando todos os limites, todas as margens, todos os preparos que a gente fizer em boca. A manufatura aditiva tem a acurácia onde as camadas de 25 micrômetros, repetibilidade e definição de bordas oclusais são extremamente nítidas, então a gente tem uma ótima acurácia.
A biocompatibilidade mostra que as resinas certificadas pela ISO 10993 permitem uso intraoral prolongado, não tendo dano aos tecidos biológicos do paciente. A rapidez, onde a gente encontra que a coroa provisória ou definitiva impressa em menos de 30 minutos, dependendo do sistema, a gente consegue escanear e já preparar em menos de 30 minutos. Temos custos menores, onde reduz a necessidade de infraestrutura laboratorial complexa, onde hoje em dia temos até as clínicas chairside, onde a gente consegue atender o paciente, fazer o preparo e já entregar uma prótese impressa no mesmo momento. O fluxo digital contínuo, onde é o escaneamento, o CAD, a impressão e a instalação em poucas horas. Aqui nós temos uma imagem onde a gente mostra o modelo 3D, as peças em camadas, onde o plano vermelho ali seria a forma que ela é impressa, e a peça final impressa em 3D, onde a gente consegue dividir as camadas, mas o detalhamento é tão pequeno que não interfere nem um pouco no nosso uso. Literatura científica. Com o avanço da impressão 3D, nós temos um grande leque aberto dentro da odontologia, onde a gente tem muitas pesquisas novas dos últimos anos sobre resistência flexural, precisão, ensaios clínicos, estabilidade de cor e protocolos de cimentação, onde a disciplina, principalmente de materiais dentários, está aprofundando muito e a gente tem uma evolução muito rápida. Então, em questão de 2, 3 anos, nós temos outra realidade clínica dentro da odontologia com a utilização desses materiais que ainda estão sendo estudados. Relevância para a prótese. Coroas unitárias definitivas, provisórios extensos, bases de próteses totais, mockups estéticos, estruturas híbridas e componentes sobre implantes. Essas são algumas das utilidades que nós temos para poder utilizar a impressão 3D na odontologia, mas elas são as que mais vale a gente ressaltar no momento em quesito ao top-down. A vista do paciente. Como o paciente lida com isso? Como ele enxerga? O que ele acha sobre a manufatura aditiva? Então, reduz o número de consultas, permite próteses mais leves e confortáveis, porque ela está exatamente adaptada ao escaneamento do paciente, aumenta a precisão estética e oclusal e tem previsibilidade, uma vez que a gente não tem o fator humano fazendo o preparo laboratorial desses materiais. É apenas o pós-cura, o desenho, mas essas partes não mexem com grande probabilidade de erro. Esse caso das imagens, no caso, seria um caso que eu operei em consultório, onde o paciente chegou com uma primeira imagem e após a cirurgia, após 48 horas da cirurgia, onde nós operamos o paciente, botamos 3 implantes para aqueles 5 elementos anteriores ali, e em 48 horas a gente conseguiu imprimir essa prótese provisória a partir do escaneamento. E o paciente teve uma ótima resposta, foi uma ótima aceitação, a gente não precisou usar nenhum tipo de material de moldagem, apenas o escaneamento, poupando tempo clínico, poupando material, poupando o desgaste do paciente, tempo de cadeira e tendo um resultado muito previsível, onde num rebordo pós-cirúrgico a gente conseguiu adaptar perfeitamente uma prótese sem precisar de intervenção. Tecnologia. Então, temos a estereolitografia, que é o STL, que é a mais antiga, e um laser UV cura resina ponto a ponto. Esse ponto a ponto é muito importante para a gente explicar os métodos mais recentes. Então, tem um excelente acabamento e os equipamentos são caros. Chegamos na DLP, que é a Digital Light Processing, que é o padrão ouro na academia, na odontologia, muito rápida, excelente resolução e ótima para coroas provisórias e peças protéticas. Essa, inclusive, nós temos uma na Faculdade de Odontologia do UFPEL. Essa é o padrão ouro para odontologia hoje em dia, mas nós temos outras opções também, que seria para os consultórios particulares, para pessoas que não querem gastar tanto dinheiro e querem um resultado acessível, que seria as impressoras de LCD MSLA ou SLA, que é a mais usada em consultórios odontológicos e ela tem um painel LCD que permite a passagem de luz. E os modelos splints provisórios todos podem ser fabricados nela, mas a diferença dela para a primeira que a gente apresentou, a qual eu pedi para prestarem atenção no foco único de luz, é que a tela LCD permite a passagem seletiva, onde a gente consegue deixar no LCD os pontos que a luz deve passar, fotopolimerizando apenas os pontos necessários. Então, ao invés de polimerizar um ponto, ela polimeriza uma camada inteira, acelerando muito a velocidade de impressão. A tecnologia. Então, temos a comparação nessa imagem da impressão em SLA e a DLP. A gente consegue
admirar ali na imagem que a DLP tem muito mais precisão, mas a SLA é bem aceitável. Nós temos ali, não vou entrar em detalhes técnicos, mas nós temos o desenho onde é a passagem de luz, e na a imagem da direita a gente consegue ver a fluidez de impressão, onde fica mais pixelada as impressões em DLP, mas após o pós-cura nós temos um resultado extremamente aceitável. Então, os critérios entre impressão 3D e fresagem. Quais as diferenças? A velocidade da impressão 3D é mais alta. O custo da impressão 3D é mais baixo. A estética da impressão 3D é boa para muito boa. Ela perde um pouco em fresagem, mas em resistência seria o nosso ponto crucial, onde a impressão 3D ainda não tem uma resistência comparável com a fresagem. Ela é monolítica? Sim, as duas. E a complexidade geométrica é muito mais alta na impressão 3D, uma vez que a geometria interna pode ser impressa de um modo muito melhor. Fluxo digital. Então vamos entrar no fluxo de trabalho. A aquisição de dados é o primeiro ponto que a gente deve fazer, uma vez que a gente precisa planejar o caso para ser impresso diante da realidade oral do paciente. Então a gente tem o escaneamento de dados, com escaneamento intraoral ou o escaneamento de modelos. A gente pode sim moldar o paciente com alginato, com siliconas e escanear este modelo. Inclusive, existem scanners de bancada prontos para escanear modelos, onde a gente encaixa o modelo e o scanner faz o trabalho. Aqui nós temos um vídeo gravado em consultório, referente ao escaneamento de um caso. Inclusive, esse foi o caso que eu apresentei para vocês anteriormente, onde a gente faz o escaneamento dos cambores, que são postos em cima dos mini pilares ou diretamente na cabeça do implante, e a gente consegue desenhar a prótese a partir disso. O fluxo digital. Depois do escaneamento, a gente vem com planejamento. A gente pega, põe em softwares o caso do paciente e começa a desenhar, começa a trabalhar, começa a ver o que a gente quer fazer, a estética que o paciente quer ter e o jeito melhor da gente reabilitar esse paciente. Dentro do planejamento, nós temos também como fazer o planejamento cirúrgico, com a impressão de guias cirúrgicas. Então, aqui a gente tem uma imagem onde sai os riscos amarelos verticais, mostra a posição dos implantes, e o amarelo horizontal ali na linha média mostra o ponto de fixação onde vai ser fixado a guia para essa cirurgia. E a impressão, onde a gente precisa controlar o controle de temperatura da resina, onde a mistura da resina é muito importante, e os parâmetros entre velocidade, tempo de exposição por camada, temperatura do ambiente, umidade e os tratamentos de pós-cura são muito importantes. O que é o pós-cura do fluxo digital? Então, uma lavagem, tá, com álcool isopropílico seria o mais interessante, ou máquinas automáticas. A secagem automática, cura UV final, que seria com fornos certificados, ou a gente pode também, de uma maneira não tão interessante, curar ao sol esses materiais. Remoção e acabamento de suportes, que a gente sempre vai deixar um suporte para poder imprimir mais alto e dar o aspecto 3D aos materiais, sem eles poderem cair. E o polimento mecânico ou químico, dependendo do material que a gente vai usar. Quais materiais a gente usa? Então, a gente tem uma diversidade de resinas e cada uma tem a sua utilidade. Então, resinas para modelos, resinas para provisórios, resinas definitivas para coroas unitárias, base de prótese total e placas oclusais. Lembrando que também, além das diferenças de utilidade, temos as diferenças de valores. Então, seria muito interessante a gente usar cada resina para o seu propósito fim e não gastar além do necessário com isso. Primeiramente, resinas para modelos, elas têm uma estabilidade dimensional boa, ela é usada para testes, a gente pode sim pôr essas resinas em bocas, elas são biocompatíveis, só que elas não têm uma durabilidade. Então a gente precisa usar elas de forma que o paciente não vá para casa com elas, e elas são mais em conta. Resinas para provisórios, são resinas mais reforçadas, elas duram de 6 a 12 meses, elas são reforçadas com cerâmica e elas também são biocompatíveis. Resinas para unitários. Elas têm alta resistência flexural, elas têm módulo de elasticidade elevado, têm uma estabilidade cromática e uma compatibilidade com cimentação adesiva. Essas resinas estão entrando no mercado recentemente, cerca de um ano atrás. Então a gente não tem estudos com tempo
hábil para conseguirmos defini-las como resinas de longa duração, uma vez que a gente não teve um estudo que teve o tempo ainda hábil para a gente fazer um estudo de longa duração. Mas a gente sabe que até o presente momento, estudos de 6 meses e até um ano, a gente tem ótimos resultados. Resinas para próteses totais. Alta resistência à fratura e permitem próteses monolíticas ou separadas. As próteses monolíticas são as que a gente imprime em apenas um material, de uma vez só, e depois faz a maquiagem desta prótese. E as separadas a gente imprime os dentes separados da gengiva, por exemplo, e depois a gente faz a união. Resinas para placas oclusais. Adaptação, rigidez adequada e polimento são as principais características. Eu usei para a gente fazer esse estudo, eu usei todas as resinas da Hiller para a gente poder comparar entre a mesma marca, diferentes resinas da mesma marca, e também por ser uma marca pelotense, da mesma cidade da nossa universidade. Aplicabilidade clínica. Por que a gente precisa fazer as manufaturas aditivas e por que vale a pena a gente investir nesse fluxo de trabalho? Então, porque o custo acaba sendo menor, uma vez que a gente tem uma velocidade, um custo menor de materiais. A velocidade, a gente consegue agilizar muito a entrega da prótese do paciente, seja ela unitária, seja provisória, seja placa de bruxismo. A melhora da adaptação, a estética, etapas clínicas e o tempo clínico. Então a gente consegue notar uma série de vantagens, as quais são muito importantes para o crescimento desse fluxo digital e a utilização dele por mais clínicas. Aqui eu trago um estudo onde apresenta uma revisão sobre o avanço da odontologia digital, especialmente o uso da impressão 3D na reabilitação oral. Por quê? Porque nos últimos anos, tecnologias como CAD/CAM se tornaram cada vez mais acessíveis e precisas, transformando completamente o diagnóstico, planejando a execução dos tratamentos odontológicos. Com o desenvolvimento dos scanners intraorais, softwares de planejamento e impressora 3D, tornou-se possível criar restaurações e dispositivos personalizados de forma muito mais eficiente e previsível. A impressão 3D, em particular, trouxe grandes benefícios. Ele permite produzir modelos de estudo e trabalho com alta precisão, substituir moldagens tradicionais, confeccionar moldeiras individuais, placas interoclusais, guias cirúrgicos e até coroas provisórias e definitivas. Esses produtos impressos tendem a ser mais leves, resistentes, biocompatíveis e com melhor adaptação, reduzindo falhas laboratoriais e aumentando o conforto do paciente, como a gente havia falado ao decorrer dessa aula. O artigo também destaca que essa tecnologia melhora a precisão do tratamento, reduz o tempo clínico e agiliza a comunicação entre o consultório e o laboratório. Apesar disso, ainda existem desafios, como o custo inicial de equipamentos e a necessidade de capacitação profissional, onde a gente pode terceirizar tanto o uso dos materiais, quanto o uso dos softwares, dos hardwares e até a gente consegue terceirizar o trabalho, porque a gente tem técnicos hábeis a serem contratados para fazer esse tipo de trabalho. Porém, com a evolução constante e redução dos custos, a impressão 3D tende a se tornar cada vez mais presente no cotidiano odontológico. Em conclusão, a impressão 3D representa uma ferramenta transformadora na reabilitação oral, trazendo mais precisão, personalização e eficiência. O futuro aponta para tratamentos mais acessíveis, rápidos e com menor risco de erros, consolidando a odontologia digital como um pilar da prática clínica moderna. Então, a gente encontra nesse artigo a defesa do fluxo digital e como isso deveria ser disseminado na odontologia. Esse artigo é de 2024, então ele é bem recente, ele consegue abranger bastante a realidade do momento que a gente está vivendo. Na aplicabilidade clínica, onde a gente quer discutir mais coroas unitárias definitivas, a gente pode apresentar também um caso clínico, mas eu gostaria de dizer que as coroas unitárias elas são um padrão ouro devido ao avanço das resinas definitivas. A gente não tem os estudos muito longevos, porque é uma tecnologia nova, mas nós temos resultados muito promissores. Então, aqui a gente vai ter uma revisão sistemática, tá? Que compara 2 métodos de fabricação de coroas de zircônia produzidas por CAD/CAM. O método subtrativo,
que é o de fresagem, e o método aditivo, que é a própria manufatura aditiva em impressão 3D. A zircônia hoje é um dos principais materiais cerâmicos utilizados em reabilitação oral, devido à sua alta resistência, biocompatibilidade e estética. Com o avanço da tecnologia CAD/CAM, surgiram as duas possibilidades de fabricação: a fresagem, a qual é bem mais antiga, mais tradicional e amplamente validada, e a impressão 3D, que vem ganhando espaço na última década. O estudo realizou uma busca na base do PubMed dos últimos 15 anos e, de 311 artigos encontrados, 17 foram incluídos para análise. Os resultados mostram que as coroas produzidas por impressão 3D apresentam adaptação marginal, ajuste interno, precisão e estética clinicamente aceitáveis. Em alguns estudos, a impressão 3D mostrou-se até melhor veracidade e precisão em áreas específicas, onde a gente já havia relatado que a geometria interna da impressão 3D seria superior à da manufatura subtrativa. Por outro lado, o método subtrativo continua sendo o padrão mais consolidado, com excelente adaptação marginal, grande previsibilidade clínica, alta resistência mecânica e bons resultados a longo prazo, especialmente em dentes posteriores, onde a carga mastigatória é maior. A gente já comentou também que as resinas impressas por manufatura aditiva não têm tanta resistência porque elas não conseguem ainda combinar carga com o processo de impressão. Em relação à resistência à fratura, à resistência flexural, não houve diferenças clinicamente significativas entre os dois métodos. A conclusão geral é que ambas técnicas apresentam desempenho satisfatório, mas ainda são necessários mais estudos, principalmente clínicos, para consolidar a impressão 3D como alternativa totalmente equivalente à fresagem. A tendência, no entanto, indica que as duas tecnologias podem coexistir e complementar-se, ampliando as possibilidades da reabilitação oral com zircônia. Nós já temos resinas incorporadas com zircônia. Se quiser, e agora nós vamos discutir a aplicabilidade clínica referente a provisórios e mockups. Essa imagem também é um caso do consultório onde a paciente não queria usar uma prótese removível inferior, porque ela não tinha um rebordo que conseguiria uma fixação adequada. Então nós fizemos a cirurgia e esse protocolo imediato impresso em resina de provisório. Agora trago esse artigo onde a gente tem um caso, uma paciente de 47 anos insatisfeita com a estética dos incisivos superiores. Ela possuía restaurações extensas em resina composta, discrepância de cor e forma, além de um tratamento endodôntico prévio no dente 11. O planejamento consistiu na realização de 3 facetas laminadas de silicato de lítio no 12, 21 e 22 e uma coroa total também de silicato de lítio no dente 11. Primeiro foi feito o planejamento digital simplificado, seguindo os modelos de estudo e enceramento de diagnóstico. O mockup foi realizado para avaliar estética, forma e fonética, e após a cirurgia periodontal para corrigir o zênite gengival, iniciou-se o preparo dentário. Ao invés da moldagem convencional, foi utilizada a moldagem digital com scanner intraoral TRIOS, digitalizando tanto os preparos quanto o enceramento. As imagens foram sobrepostas para desenhar virtualmente as restaurações, que foram então impressas em polímetro por uma impressora 3D DLP. Essas peças impressas serviam como padrões para verificar a adaptação, contorno e dimensões. Após essa etapa, os padrões foram incluídos em anéis de fundição e as restaurações definitivas foram confeccionadas em silicato de lítio, por técnica de injeção. As peças acabadas foram caracterizadas e cimentadas segundo o protocolo adesivo. O caso finalizou com a excelente estética, equilíbrio do sorriso e harmonia gengival, demonstrando como a combinação do escaneamento digital e planejamento virtual à impressão 3D pode garantir previsibilidade, precisão e resultados estéticos sobre prótese fixa. Por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque esse é um caso diferente do que a gente vem apresentando em aula do fluxo digital. Nesse caso, a gente conseguiu combinar o fluxo digital com etapas laboratoriais onde compensam as deficiências que nós temos nas resinas. Por exemplo, a questão estética e resistencial das resinas. A gente consegue contrapor ela utilizando para imprimir os casquetes a serem injetados em um material que a gente consegue derreter e substituir por silicato, onde a gente consegue fazer todo o fluxo, tirando a moldagem com alginato, com resina, com silicone. A gente consegue tirar essa etapa, fazer o escaneamento, desenhar os dentes de melhor forma e forma mais estética possível,
testar esse material em boca e ainda utilizar esse teste para a gente fazer a injeção, se estiver tudo correto, senão a gente refaz as etapas até corrigir, e testar e finalizar de uma forma que seria um trabalho que não seria do fluxo digital. Então a gente consegue também utilizar o fluxo digital para conversar com as nossas técnicas mais condecoradas, que ainda são as melhores escolhas para outros casos. Só que a gente consegue facilitar essas técnicas condecoradas com o fluxo digital. Então ele não é uma escolha que deve ser 100% ativa dentro do processo, pode compensar em partes. Prótese sobre implante. Produção de intermediários, guias cirúrgicos e protocolos completos. Este caso aqui é um caso do consultório também que eu operei, onde eu gostaria de mostrar primeiramente a adequação gengival que a gente conseguiu fazer com a provisória, que ela foi impressa em material de provisório, em resina monolítica, porém, inclusive a prótese total final também é resina monolítica e maquiada, mas a gente conseguiu fazer todo o desenho gengival com a provisória e com o mesmo escaneamento a gente conseguiu fazer a prótese final, onde a gente fez em um material mais resistente, com infraestrutura metálica, mas impresso e maquiado com as cores que a gente tinha necessidade para harmonizar o sorriso do paciente. E teve um resultado extremamente rápido, teve um resultado que favoreceu muito o fluxo de idas ao consultório do paciente, então ele ficou muito mais satisfeito. Teve um resultado que a gente gostou muito e que poupou etapas clínicas e tempo de trabalho. Agora eu trago um artigo sobre a manufatura 3D aditiva e protocolo com carga imediata e cirurgia guiada prototipada, onde a gente usa 2 vezes o fluxo digital em impressão 3D, porque a gente usa tanto para gerar essa guia, quanto a gente usa para gerar aquele modelo encaixado ali num guia para poder fazer a captura dessa prótese com resina. Então, é uma etapa que a gente faz, uma etapa clínica, ela não é uma etapa do fluxo digital, porque essa prótese não é completamente impressa em cima dos implantes, mas ela já é um guia feito para a gente conseguir ter toda a adequação facilitada, sem passar por algumas das partes clínicas dessa captura, agilizando muito mais, dando muito mais conforto ao paciente, previsibilidade para o dentista e evitando transtornos futuros. Então, esse artigo apresenta um relato de caso que demonstra como a manufatura aditiva associada à cirurgia guiada pode transformar a reabilitação oral com implantes. A partir dos conceitos desenvolvidos desde Brennemark, entende-se que a posição tridimensional ideal do implante é fundamental para o sucesso protético. Antigamente, cirurgias eram feitas com base apenas em modelos de gesso e radiografias panorâmicas, o que aumenta o risco dos erros. Hoje, com a tomografia Cone-Beam e softwares de planejamento, é possível realizar um planejamento muito mais preciso e seguro. O caso apresentado envolve uma paciente totalmente desdentada na mandíbula que utilizava prótese total removível. Após a avaliação clínica e exames, optou-se por uma reabilitação em plano suportada com carga imediata, utilizando cirurgia guiada prototipada. Primeiro, a prótese inferior foi transformada em guia tomográfico e foram realizadas 2 tomografias, um com o guia posicionado e outra apenas do guia. Esses arquivos foram processados em software para gerar planejamento virtual e a futura guia cirúrgica impressa em 3D. Com o guia prototipado e perfeitamente adaptado, foi realizada uma cirurgia flapless, ou seja, sem abertura de retalho, o que reduz trauma, dor e tempo cirúrgico. 4 implantes foram instalados com excelente estabilidade primária, permitindo a carga imediata. Em seguida, uma prótese provisória, também fabricada por impressão 3D, foi capturada e instalada no mesmo ato cirúrgico. O resultado demonstrou que a combinação de tomografia, planejamento digital e manufatura aditiva oferece grande previsibilidade, precisão e conforto ao paciente. O procedimento foi considerado eficiente e o paciente relatou alta satisfação tanto com a cirurgia quanto com a prótese imediata. Componentes auxiliares. Então, chegando ao fim da nossa aula, a gente quer falar sobre dimensionamento e impressão de tabletops, splints oclusais rígidos ou flexíveis, guias de preparo, guia protético e guia de redução. Nós temos aqui a confecção de placas interoclusais utilizando a impressora 3D na odontologia. Esse artigo apresenta uma panorâmica sobre as mudanças ocorridas na odontologia com a chegada das tecnologias digitais, especialmente nos últimos 5 anos. Antes, todo o fluxo clínico laboratorial dependia de processos manuais, como moldagens com silicone, modelos de gesso, enceramentos e provas sucessivas. Isso torna tratamentos mais lentos e vulneráveis a erros humanos. Com o avanço da digitalização, surge a chamada odontologia 4.0,
caracterizada pela integração entre scanners intraorais, softwares, impressoras e sistemas CAD/CAM. Esses recursos tornam o diagnóstico muito mais preciso, melhoram o planejamento e aumentam significativamente a previsibilidade dos tratamentos. Além disso, reduzem o desconforto do paciente, diminuem o número de consultas e agilizam o trabalho laboratorial. A impressão 3D é um dos pilares dessa revolução, pois permite a produção rápida e precisa de modelos, guias cirúrgicos provisórios, alinhadores, mockups e peças protéticas. Ela também facilita o fluxo digital contínuo, possibilitando que a imagem e escaneamento sejam enviadas instantaneamente ao laboratório para o design e fabricação das estruturas. O artigo destaca que a digitalização não substitui totalmente a técnica convencional, mas funciona como uma evolução natural, oferecendo maior padronização, confiabilidade e economia de tempo. A tendência é que cada vez mais clínicas incorporem essas ferramentas, criando um ambiente mais tecnológico e eficiente. Em síntese, a odontologia digital representa um avanço significativo para os profissionais, trazendo mais precisão diagnóstica, melhor comunicação entre clínica e laboratório e resultados estéticos funcionais mais previsíveis. Quais são as limitações de tudo que a gente conseguiu discutir nessa aula? O envelhecimento e degradação, ainda não temos as resinas perfeitas para todos os casos, alteração de cor, aderência bacteriana, onde a superfície não é tão polida, mas a gente pode fazer um tratamento de superfície que melhore bastante isso. Risco de distorção com cura, onde a gente ainda precisa passar por processos de cura e talvez possa passar por algum tipo de distorção. E a durabilidade, onde a gente já discutiu também que a falta de incorporação de carga nesses materiais faz com que a durabilidade deles seja menor. Quais são as tendências futuras? Materiais híbridos com nanocerâmica, impressão direta em cerâmica, impressão multicomponentes, impressão interna ao implante e inteligência artificial para design automático. Isso aqui é elite, tá? Considerações finais da nossa aula. A impressão 3D consolidou-se como uma das tecnologias mais relevantes da odontologia moderna, especialmente na prótese dentária. Se antes a impressão se restringia a modelos e guias, hoje já permite coroas definitivas, próteses totais digitais, provisórios prolongados, splints, mockups e componentes complexos com excelente precisão, baixo custo e alta rapidez clínica. A tendência é de expansão completa e de uso clínico nos próximos 5 anos, com materiais cada vez mais resistentes, estéticos e estáveis. Muito obrigado, fico por aqui. Eu espero que tenham gostado da aula e aqui ficam as minhas referências.